Olá, pessoal amigo, pessoal bacana, gente linda aqui que está acompanhando a Rede Super. O nosso programa de hoje vai falar de um assunto muito legal e vamos falar sobre relacionamentos. Um relacionamento, ele pode acabar por vários motivos, você sabe disso, né? Mas dentre eles, ali algo que a gente pode ressaltar é aquele sentimento de posse. E isso acontece não só nos relacionamentos de casais, mas também nos relacionamentos aí de amizade, nos convívios familiares aí. Tudo isso pode determinar aí o fim de um relacionamento. Então é sobre esse sentimento de posse, essa forma de ruptura e que nós vamos tratar aqui no nosso programa Agora é com Eles. Então fique ligadíssimo porque já começamos. É isso aí, pessoal. Vamos falar agora sobre relacionamentos, mas nós temos que apresentar aqui o nosso parceiro, o cara que vai estar aqui dividindo comigo a condução desse programa. E é um cara bacana, gente boa, bonito, inteligente, bom de relacionamento, um cara tranquilaço, o noivo do ano, meu querido pastor Tiago Diniz. Graça e paz. Que honra tê-lo aqui conosco mais uma vez, beleza, cara? A honra é toda minha. Tudo bem, pastorzão? Dona Fernanda, tá beleza? Tá ótimo. 50 dias pra gente entrar na Terra Prometida. Vamos ver se eu vou aprovar isso aí pra você, né? O homem tá igual tartaruga com relógio nas costas. Não vê a hora passar. É desse bom demais, jeito. pastor. Muito Tiagão, bom. E no nosso programa de hoje, olha só, o assunto é importantíssimo, merece e precisa ser discutido, já que o sentimento de posse, ele prejudica não só as pessoas envolvidas, mas também quem está ao redor também. Então, pessoal, fique ligado também, porque nós vamos trazer mais um convidado para esse programa, porque nós não vamos fazer sozinho. Vamos, Tiagão? É isso aí, vamos não. Convidado de peso, viu? Então é isso aí. Então fique ligadinho, porque esse é o cara. João Gomes é pastor da Igreja Batista do Jaraguá. Ele é formado em Engenharia Civil e pós-graduando em Teologia Bíblica. Foi chamado para o ministério em 2013, começando a servir na Igreja Batista Getsemane, na liderança dos jovens. Ordenado em novembro de 2021, auxiliou o pastor Tiago Linhares na implantação da Igreja Batista do Jaraguá, uma igreja confessional de tradição reformada. João é casado com Letícia Reis. Muito bem. Fala, pastor João, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu nobre. E nós vamos falar desse assunto, cara, assim, difícil, porque seria melhor se falássemos aí sobre o relacionamento, igual o Tiagão. Daí vai casar, tá já doidinho, tá sonhando, mas a gente vai falar pelo lado B da história, né? A gente sabe que esse sentimento de posse aí, aquela vontade de manipular as pessoas, isso tem adoecido muitos relacionamentos por causa de um adoecimento pessoal. Pastor João, vamos dizer assim, quase que também recém-casado, né? Sim. E hoje, essa juventude que a gente tem aí, essa turminha que está vendo, muita gente despreparada até por esse não sabe receber essa negativa, quer tudo ali para si, porque veio acostumado, fechado ali no seu apartamento, no seu quarto, tudo sendo trazido, e agora esse compartilhar. E quando houve um não, principalmente num relacionamento, seja afetivo ou de amizade, em alguns casos profissionais, alguns têm passado algumas dificuldades. Como que você está lidando com essa turma? Qual que é a sua visão, percepção sobre isso nesse tempo? Bom, é difícil quando a gente percebe que as pessoas encontram a satisfação da vida delas em coisas e em pessoas e não em Deus. E eu acho que a grande sacada para a gente entender um pouco sobre a dificuldade de lidar com essa negativa, com as dificuldades da vida mesmo no sentido dos relacionamentos, é quando essas pessoas colocam as esperanças últimas da vida delas nos relacionamentos e nas pessoas. E a gente vai sempre acabar se frustrando mesmo, independente de qualquer coisa, porque nada nem ninguém pode suprir aquilo que só Deus pode suprir, né? Deus é a única pessoa que nos deu, que nos confiou a fidelidade o tempo inteiro.
Se a gente para para pensar que o Senhor é o único que não rompe a aliança conosco, a gente começa a ter uma noção melhor e perceber de uma forma mais clara que as pessoas não estão muito preparadas para os relacionamentos. E na juventude a gente encontra grandes dificuldades com isso. Os jovens, eles acabam colocando expectativas demais, esperanças demais, depositando todas as fichas em um relacionamento e quando se frustra, acaba que perde o chão. E é muito difícil encarar isso. E a palavra de ordem hoje tem sido a pessoa tóxica, né? A pessoa que não aceita ou não, como o pastor Serginho comentou, ou a pessoa que quer o sim, porque não basta também só aceitar ou não, ela exige o sim, ela acha que do outro lado não existe escolha, a escolha tem que ser soberana dela, ela se coloca nesse lugar como senhor, de né? governo, né, de senhorio. Então tem sido assim, relacionamentos tóxicos, né? Pastor, o senhor acha que esses relacionamentos começam a ter as evidências no percurso ou a gente pode preparar essa juventude para perceber antes mesmo de iniciar esse relacionamento? Como é que o senhor vê hoje? Eu acredito que muitas coisas podem ser percebidas antes. A forma como essa pessoa ela lida, vamos supor, num relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, os jovens, eles podem ficar mais atentos como essa pessoa lida com as outras coisas da vida. As pessoas pensam assim, não, ele lida assim, de uma forma bem tranquila com um aspecto, então provavelmente ele vai lidar muito bem com isso quando tiver num relacionamento. Isso não é necessariamente uma regra, mas são bons indicativos para a gente olhar. Por exemplo, a galera gosta de dizer sobre o relacionamento das pessoas com os pais. Sim. A forma como os pais se relacionam com os filhos diz muito do que ela aprendeu de bagagem e o que ela vai levar para ela, para a vida dela, num casamento, por exemplo. Então, quando a gente percebe isso, pode ser que a gente consiga perceber, antes mesmo de entrar em um relacionamento, algumas coisas. Por isso que eu costumo dizer com os jovens que eles devem buscar um relacionamento de amizade primeiro, antes de se relacionar amorosamente com uma pessoa. Eu tenho ensinado, por exemplo, ao meu filho, né? O meu filho hoje está com 19 anos, começou a namorar tem menos de um ano, porque eu falei, olha, conheça primeiro. Então, eles desenvolveram, e hoje a gente já tem que trabalhar com ele também pela pouca maturidade, assim, ainda, o desenvolvimento, né, emocional aí, até o lado, peraí, ela não é sua amiga não, cara, agora é sua namorada, você tem que ter isso, essa forma de mudar, se posicionar, de tratar, né? Muda. Então, você precisa tratar disso diferente. Mas, esses pontos de vista anteriores, dá sim para ver que quem é esses traços, até porque o maior feridor é aquele tempo ali que você vê a família, como trata com a família. Sempre brincamos que, por exemplo, o período mínimo aí para alguém namorar, vamos dizer, tendo um namoro produtivo, gostoso, seria de 1 ano. Por que de 1 ano? Né? Lógico que não são 365 dias, mas é aquela figura de linguagem que mostra que você vai passar, por exemplo, por algumas datas especiais. Por exemplo, Dia dos Pais. Como que aquela moça trata o pai? O homem vai ver sobre isso a forma de honrar. Dia das Mães. Como que o rapaz trata as mães? Porque se o rapaz trata a mãe assim, vou passar ali e comprar uma flor no supermercado ali para minha mãe, aquela mulher ali, aquela noiva, aquela namorada, quando ela está ali, ou aquela amiga, está vendo, eu vou esperar, no máximo, uma flor do supermercado, porque o que for dentro disso pode ser ilusão. Agora, tem muita gente que não é ensinado também a se relacionar. Perfeito. Quando eu falei lá atrás sobre a questão dos meninos, né, da turma aí sendo criada dentro dos quartos, é isso, as famílias hoje, um número menor de filhos, então aquele relacionamento... Protege excessivamente, né, a criança da vida real, de verdade. Evita esse tipo de frustração, de saber lidar com o não. E eu aprendi na minha vida que a gente já nasce sendo frustrado. Estávamos lá no ventre da nossa mamãe, aquele lugarzinho gostoso, lúgubre e tal, e a gente ali, aí... A gente é colocado para fora, essa luz, essa claridade, sai tomando um tapa, coisa, né? E ainda apanhando. Então a gente já é frustrado. Mas a gente precisa lidar com isso, porque a vida não são só flores. É de verdade. A gente vai passar pelas traições, pelas decepções,
como a gente também pode trair, a gente pode decepcionar. Trair, eu não estou falando do adultério, viu, pessoal? Essa aí, às vezes... Trair compromissos, uma palavra, né? A vida do crente não é um morango. Então, isso tem feito com que essas pessoas sejam menos resilientes na questão aí de lidar com os nãos da vida. Sim. E a gente passa a querer também manipular, a gente quer controlar. Como vocês falaram, tem que ser do meu jeito. Abusivo, né? Um relacionamento abusivo. E essa manipulação, pastor John, às vezes ela é tão muito bem preparada, camuflada, Sim. que ela parece um pedido, às vezes ela tem um aspecto de gentileza, de santidade, de amor, né? Então, assim, um tema interessante, já que o pastor Serginho entrou na dinâmica eu e Fernanda, ela é cruzeirense, infelizmente, né? Nem tudo na vida a gente acerta. Tá difícil pro Cruzeiro, hein? E eu e o pai temos uma visão teológica diferente, política diferente. Ainda bem. E do time diferente. E a gente dá super certo. Confio em você. Dá super certo. Ela vai converter um dia. E aí, olha que interessante. Um dia eu convidei, falei assim, Fernanda, vamos no jogo do Galo, a gente ganhou uns ingressos. E aí ela, para me agradar, foi. Não exigi que ela colocasse a camisa. Ela também não ficou triste, assim, parecendo uma múmia, né? Ela celebrou e tal. Só que agora, ela, desde criança, gosta de uma banda muito antiga, de coisa de infância. E eles vão fazer uns... Aba. Não, tô brincando. Não, eu vou expor, ela vai ficar triste. RBD, você acredita? Rebeldes. Sim. Eu lembro. Ela aprendeu de criança, ela é da área da música, né? E ela é muito consciente, ela sabe onde que o crente deve ir, onde que o crente não deve, o que é admiração, o que não é. E eu fiquei pensando assim, ela ganhou o ingresso e na hora já me veio assim, mas Fernanda, como assim o ingresso? Você vai em tal... Aí eu lembrei do dia que ela foi no jogo comigo. Que ela se colocou à disposição, foi com muita alegria. Então, para que não seja também um relacionamento muito abusivo, né, pastor? A gente também ceder o tempo todo e entender os limites, Sim, né? Com certeza. A importância também de fazer o outro participar dos momentos da alegria, mesmo sem a gente estar diretamente com o outro, né? É interessante que a gente para pensar um pouco a respeito da palavra de Deus, das Escrituras, quando o apóstolo Paulo vai dar aquela recomendação clássica que a gente utiliza para as esposas e para os maridos, né, em Efésios 5, ele fala antes, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Né? E isso demonstra mesmo a importância dessa equalização no relacionamento. Não é sempre um lado que tem que ceder, e nem sempre o outro lado tem que ceder, mas eles têm que entrar em um acordo entre si. Né? Como é que eles vão andar juntos se eles não têm nenhum tipo de acordo? Né? Mas aí eu ainda vou até um pouquinho além, pastor João, sobre essa questão. Quando Deus nos dá esse mandamento ali através da vida do apóstolo Paulo, eu vejo claramente o Senhor nos ensinando algo muito importante, que é o quê? Sai do seu quadrado. Diz para o homem, maridos, amem. Mulheres, submetam-se, né? Peraí, é da nossa natureza masculina esse sentimentalismo, amar, ter essa passionalidade toda? Não é da nossa natureza. Então Deus está falando assim, João, saia do seu quadrado, vá lá para... como é que é o nome da amada? Letícia. Letícia. É o nome da minha sogra coral. Da minha sogra. Beijo pra senhora. Saia do seu quadrado e vá ali para o lado, para você entender a forma como a Letícia, ela quer ser amada, porque não é do seu jeito. Isso. Letícia, saia do seu quadradinho, veja a forma ali de honrar o nosso querido John, ali de como, de que forma, o que ele gosta, né? Aí sacrificial mesmo, né? Bem sacrificial. A ponto de que você saber que os seus sentimentos importam, você tem necessidades, por exemplo, Tiagão aí vai casar agora. Você que se casa para ser feliz? Não. Sim.
Eita. E agora, hein? Tá vendo? Não, porque eu penso assim, a gente tem a expectativa, a gente não pode anular isso. Sim. E até que mesmo lá no âmago a gente deseja isso. Dessa nossa satisfação pessoal, ela também nos impulsiona, ela nos direciona, ela nos motiva a cuidar do outro. Perfeito. Então, só que, por exemplo, tem que ser desinteressado. Então, o caso para fazer o outro feliz, beleza. Mas eu também quero e preciso ser feliz, porque o relacionamento, ele tem essa dualidade ali, é uma via de mão dupla. Sim. E hoje nós temos um contraponto. Sim. Muitos ali ensimesmados, olha, é do meu jeito. Algo que, por exemplo, interfere bastante nos relacionamentos, até para entender essa percepção, é um negócio que está, às vezes, entre nós e quem se relaciona conosco. O celular. Com certeza. Às vezes a gente consegue até expressar com quem a gente está relacionando, até de amizade, etc., bem no celular, às vezes. A gente faz elogios no celular. Sim, mas pessoalmente, no tete-a-tete, né? Isso tem sido surpreendente. Eu tenho identificado muito esse tipo de dificuldade com a galera mais jovem. Eles têm muita facilidade de colocar todos os sentimentos pelas redes sociais, posta uma foto com a pessoa, escreve lá que ama a pessoa, que vai até o fim dos confins da terra com a pessoa, mas quando as pessoas estão juntas, fisicamente, não existe nenhum tipo de interação. Isso tem sido surpreendente. Eu não sei de que forma a gente vai conseguir lidar com isso, mas tem sido algo que tem chamado a minha atenção e tem acendido um alerta mesmo. E, novamente, voltamos ali ao Efésios 5. Peraí, querendo ou não, instintivamente, naturalmente, emocionalmente, cada um, homem e mulher, tem as suas carências. E a mulher, ela tem essa necessidade ali da boa conversa. Para a mulher isso é fantástico ali, é algo excepcional. Se o homem já vem com essa formação, isso é descrito lá na amizade, é descrito lá no tempo do namoro. Vê como vai se relacionar, como que se abre. E nós não fomos e não estamos sendo criados, preparados para isso. Eu sempre também digo, nós homens, especialmente, as nossas linhas de comunicação, elas são cortadas cedo. Seu pai, Tiagão, você ia lá jogar a bola, caía, ralava o joelho. Bora, levanta. O que você pode falar? Levanta, pulou. Aí você tem irmã? Não. Você tem irmã? Tenho não. Eu tenho irmã. Aí acontecia a mesma coisa com a minha irmã. O que meu pai fazia? Ô, filhinha, vem cá, dá um beijo aqui. O que foi? Ou seja, a mulher, ela é estimulada a falar as suas dores, as suas necessidades. Os homens estão sendo ali podados. Na fase da puberdade, por exemplo, sensacional. Quando é que o homem vira homem? Quando é que o homem se torna homem? Quando ele começa a puberdade e o homem vai se tornando macho. Não. É só na parte A aí da história. É na puberdade. É quando ele tem a sua ejaculação, a poluição noturna. É verdade. Ele já tem condição de fazer um filho. Correto? Aí a gente facilita a pergunta. E a mulher, quando se torna mulher? Quando ela começa a menstruar. Tá vendo que é mais fácil? Então, para a mulher, até lidar com a sexualidade, fica bem mais fácil, bem mais aberto do que nós homens. Ali nós escondemos ali aquela cueca suja. A gente esconde, ninguém vê o capeta. Pá. É verdade. Agora a mulher não, a família faz festa. A mãe, tia fulana, a maricota virou mocinha, canta parabéns, etc. Tá vendo? Há um estímulo. Só que chega ali no ponto dos relacionamentos, sejam emocionais, românticos, profissionais, isso vai ter uma contrapartida, vai exigir uma contrapartida. Se a mulher, ela exige do cara, o cara não vai, ele quer se impor, porque ele é o homem, levanta, pula. Ele vai querer. Aí onde vem essas pressões. Então, nós precisamos de observar isso, para quê? Olhando também para o nosso passado, a vida familiar, e a gente cuidar. A igreja exerce um papel fundamental nisso, importantíssimo, na educação dos pais e dos filhos. Então, por isso que a gente tem que atentar ali naquele Efésios 5, as nossas naturezas. Né? O senhor acha que essa postura tóxica e abusiva nasce exatamente desses exemplos que o pastor Serginho deu?
Quando você não tem um lugar de fala na família, quando ninguém te ouve, você é treinado a ser, entre aspas, machista. Parece que o pai tem essa necessidade de replicar no filho. Sim. A tendência é muito grande desse homem se tornar abusivo. E quando essa moça ao lado dele fala não, ele repele ou entra com a violência. Como é que o senhor vê? Né? Eu acredito que, de fato, isso contribui, mas eu não acho que a raiz está aí. A raiz está bem mais profunda, que é a idolatria do coração, que é o pecado original. Boa. Né? É no pecado, no surgimento do pecado, que as relações são desestabilizadas. Se você percebe, volta lá em Gênesis 3, você vê o que acontece logo após o pecado. O homem e a mulher já não se dão. A culpa fica passando, na proposta da própria serpente para a mulher. Peraí, não é certo que se comeres desse fruto? O descrédito, sugestivo, né? Então, eu acho que o pecado dentro do coração do homem já favorece o nascimento dessas instabilidades, desses relacionamentos disfuncionais. Sim. Mas existem comportamentos da nossa sociedade que vão intensificando isso mais. Reforçam, com certeza. O fato de que o homem tem toda essa característica mais brutal, né? Por um lado, a gente enxerga que é uma coisa positiva e natural do homem. Natural, mas por um outro lado, existe também a falta de entender e compreender aquele ser humano, aquele homem que está ali, que nasceu no pecado. E se nós estimularmos todo tipo de prática ruim para aquele cara, aquilo só vai piorar. E isso acontece, isso que você falou, Thiago, do relacionamento ser disfuncional a partir para agressividade, ter muita toxicidade ali nesses relacionamentos, e isso vem do pecado. E se a gente não trata isso, não adianta. Não vão ser os anos de convivência, não vão ser as relações que vão resolver esse problema. E isso mesmo sendo um garoto, uma garota crente e filho de crente. Justamente. Porque não é porque o pai é crente que o filho é crentinho, não. O pai é crente, o filho é pecador, precisa de Jesus, como o pai também. Exatamente. Não existe aquele filho de peixe, peixinho, não. Senhores, vamos tomar uma aguinha aqui, dar uma respirada aqui, assunto sério, interessante. Então, homens do meu Brasil, prestem atenção, não mudem de canal, nós vamos para aquele intervalo rapidão e vamos voltar aí a falar sobre relacionamentos tóxicos, esse sentimento de posse. Então, não dá para mudar de canal, verdade? Então, vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. É isso aí, meu povo, no balancinho dessa nossa vinheta maravilhosa, estamos com o nosso Agora é com Eles, esse programa fantástico que fala para o público masculino. Mas é lógico, né? As mulheres são sempre muito bem-vindas, a família toda aí de frente à TV, porque nós queremos edificar esses homens fortes para os tempos difíceis e homens fortes também para os tempos mais fáceis. Então, hoje falamos sobre relacionamentos e o tema é esse sentimento de posse, como lidar com essas rupturas que às vezes a vida nos proporciona. Nosso pastor João Gomes, da Igreja Batista do Jaraguá, está aqui com a gente, comigo e com o Tiago. E voltando ao assunto, pastorzão, quanto àquilo que falávamos sobre essa potencialização ali, essa maximização ali desse tipo de sentimento, né? A gente vê também sobre a crise na disciplina dos filhos. Eu penso assim, é aquela coisa bem pendular, sabe? Antes, na minha época, não é de vocês, a gente apanhava demais, cara. Era varada, o menino chora, ele tem até o termo, o menino chora e a mãe não vê. Normalmente ela que fazia, né? Minha mãe praticava bullying comigo, minha mãe já jogou bullying, cara, de chá em mim e tal, uns negócios assim, então. Então, batia demais. Aí a gente vê hoje por um outro extremo, os extremos são sempre perigosos, não posso, a pedagogia não pode bater. Não pode bater, lei Menino Bernardo e etc. Não, peraí. A Bíblia nos fala sobre essas disciplinas. E algo também importante aí são esses pequenos reizinhos dentro de casa, essas rainhazinhas dentro de casa que, volto a falar, não podem receber um não. Então, é comum vermos aí, não aquela pirraça de shopping, né, que todo mundo teme. O Tiago vai passar por isso, vocês vão passar. Todo mundo teme essa pirraça de shopping. Mas eu falo assim, aquela, mãe, não enche a paciência não. Quando não usam um outro termo mais pejorativo. Chega e, não, a mãe não pode entrar no quarto. Então, são esses exemplos que mostram lá na frente a toxicidade desses relacionamentos, de
só eu ganho, Sim. eu que tenho que ganhar. O resto, farinha pouca, meu pirão primeiro aqui. Eu sou o centro, né, do relacionamento. Então, isso vai. E a sociedade hoje, ela também incentiva isso. Por exemplo, as próprias redes sociais. Quantos seguidores você tem lá nas suas redes sociais? Thiago, João e tal. Isso é o que determina quem nós somos, né? ou não. O valor está aí, né? Então, se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou hétero, se eu não sou, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu tenho o iPhone 42, se eu tenho... Tudo isso é que determina um valor, mas sempre na função do ter. Sim. E não do ser. E relacionamento não é ter, é ser, porque é relacionar, não é? Vai coisificando as pessoas. Sim. Coisificando e precificando, né? Problema de ego, né? Eu identifico que o ego desestabilizado aí, e todos nós temos um ser, né? Nós somos uma pessoa, nós temos aqui uma consciência e tudo mais. E quando isso é desestabilizado, isso vem desde pequeno, né? Mais uma vez, a gente volta lá no pecado original, que é a fonte de todos os males que a gente vive no mundo de hoje. E aí você percebe o ego desestabilizado e nas crianças. Isso que vocês falaram sobre reizinhos, né? E isso já é cultivado ali, as pessoas pensando mais sobre si mesmas. Ou talvez o oposto também, autocomiseração demais. Isso também não é um problema de orgulho, um problema de ego. Né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo trabalha sobre esse aspecto. Acima e nem aquém, né? Exatamente. Em Coríntios ele fala isso, para a gente ter um pensamento equilibrado sobre nós mesmos. Pedrão diz... para viver a vida comum do lar, o homem viver com a mulher a vida comum do lar, comum, aos dois, com inteligência, tratando a mulher como parte mais frágil. Peraí, isso quer dizer que a mulher é a parte mais frágil? Não. É a gente ter essa... Porque é igual o a cuidado. mulher... E a gente ele sabe. Fala de cuidado. A mulher é mais forte que a gente em muitas coisas. Com certeza. Então, como? Então você vê, você vai sempre tratar com aquele cuidado, você já está respondendo a um anseio dela. Aí ele continua dizendo, para que ali as nossas orações não sejam interrompidas. Isso aí. Quantos casamentos, quantos relacionamentos não andam porque o marido não está fazendo isso? E ainda que sejam legítimas as petições, até por causa de não haver essa conexão, essa horizontalidade ali no relacionamento, a oração vai ficar comprometida. Né? Agora vocês estão aí folgados, esses caras são folgados, viu, gente? Então presta atenção, nós vamos ouvir uma mulher aqui agora no nosso programa, sabe disso? Agora nós temos um momento aqui, pastor João, que é o Agora é com Elas. E no nosso programa aqui de hoje, nós vamos ouvir a opinião feminina da nossa querida Marcela Soares. Marcela. Uau, que assunto extremamente importante e relevante nos tempos de hoje. No mundo no qual a gente fica aí no Instagram admirando a vida dos outros, né? Achando que tudo é lindo e maravilhoso, esquecemos de olhar para nossas emoções. E quando entramos num relacionamento, né, de posse, um relacionamento onde o outro toma posse da nossa vida, é justamente sobre isso que estamos falando, sobre duas pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente, onde um foi rejeitado, né, e o outro também, só que são dois mundos, né, um que foi rejeitado se vira uma pessoa que quer tomar posse do outro de qualquer forma, e o outro que foi rejeitado vira uma vítima, um codependente, precisando da sua opinião, precisando sempre da sua atenção, e aí começa uma relação totalmente desgastada. Um acaba machucando o outro ao longo dessa relação, porque são duas pessoas buscando coisas diferentes, um querendo dominar, outro querendo carinho, o outro não consegue porque foi rejeitado. E hoje, né, com esse testemunho e entendendo depois de muita terapia e de muito aprofundar sobre essa questão de inteligência emocional, de curas da emoção, né? Eu consigo entender o que a gente precisa o tempo todo buscar nos curar, buscar estar atentos às nossas emoções, porque igual está na Bíblia, né? Eu gosto muito daquele versículo de Marcos 7:21 que fala, né, que todos os nossos sentimentos vêm do coração e a gente precisa ficar atento, né? Porque ao longo da vida talvez aconteceu coisas com a gente que a gente fica
fica ali, né, mascando aquele sentimento dentro da gente, chega uma hora que ele sai de uma forma errada. E é por isso que a gente precisa buscar ajuda, buscar uma terapia, né, que os homens aqui não gostam, né? Eu não preciso de terapia, o que você acha que eu sou? Mas é importante, porque certas coisas acontecem com a gente de um impacto muito forte que começa a desestruturar a nossa identidade. Não somos essa reação, não somos essa pessoa grotesca, não precisamos tomar posse do outro para nos sentir bem, porque é isso que acontece, né, com nesses relacionamentos de posse, esse relacionamento com muito ciúme, né, é querer tomar posse por como a intenção é sempre positiva, mas o problema todo está mais enraizado, está mais a fundo do que a gente pensa, né? E com esse meu testemunho de ter passado por essa relação de abuso, né, psicológico, de uma vida totalmente assim, sem essas emoções estruturadas, né? O que fica aqui como dica para vocês, homens, é sim procurar ajuda, porque quando a gente procura ajuda e começa a entender as nossas emoções, aí sim ficamos mais seguros de quem nós somos, seguro da nossa vida, seguro das coisas que estamos fazendo e seguro dentro de um relacionamento, porque viver com uma outra pessoa não é fácil, mas quando estamos curados, né, não somos mais aquele reflexo daquela situação ruim, somos sim aquela pessoa que aprendemos a viver com aquele trauma e começamos a tirar boas lições da vida. Muito bem, Marcela, obrigado aí pela riquíssima participação. Beijo para você, Deus abençoe. Ufa, apanharam aí, né? Daí já foi plá. Com propriedade, né? Porque é algo também que é importante, já falou, é a própria condição de pedir ajuda. Só que aí a gente, para pedir ajuda, temos que reconhecer o nosso erro. E o orgulho às vezes não deixa, né? E como que você vai ouvir aí alguém falar assim, você precisa buscar ajuda, Tiago, porque você está sendo muito dominador, você está sendo muito tóxico, você está sufocando ali. É difícil. Não, é minha forma de amar, não, eu não sou assim. Isso aí é complicado, né? A gente é muito resistente, né? O homem, naturalmente criado para a posição de liderança, e isso, distorcido pelo pecado, faz com que a gente se torne esses monstros mesmo. De começar a achar que ninguém pode dizer o que eu devo fazer, né? O que seria melhor para que eu fizesse. E isso gera muito estresse. E é interessante, eu tenho percebido também, que ao mesmo tempo que a gente tem essa mesma resistência, os homens estão cada vez mais passivos na realidade da vida. A gente vê isso dentro das igrejas. Sim. As mulheres estão dominando os espaços. As mulheres são as primeiras a chegarem, as primeiras a se envolverem, as primeiras a se disporem para servir. E os caras estão cada vez mais... Aconselhamento conjugal. 80% são só as mulheres, 15% a mulher e o homem, 5% só os homens. É assim que faz, mais ou menos. Isso dificulta muito por conta dessas questões que estão ali relacionadas com o ego, né? Porque o orgulho toma conta do coração e esse cara, ele pode não ser tão raivoso, tão agressivo, mas ele é tão orgulhoso quanto, mas ele está ali fechado, né? Ele travado e não faz nada, não se move. Eu queria que os senhores respondessem. Eu estou com uma pergunta aqui, pastor. Porque assim, aí é o João, identificar os problemas, eu acho que é mais fácil do que tentar solucioná-los. Perfeito. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, como saber essa linha tênue? Até que ponto, dali para cima ou para baixo, é abuso ou tornando tóxico o relacionamento? Domínio. E até que ponto daquela linha para cá a gente compreende que é a posição do homem, a posição da mulher, o papel de ambos pautados nas Escrituras. Até ali eu posso ir, eu devo ir, eu preciso ir. As Escrituras deixam claro o papel claro do homem, o papel claro da mulher. Se nós estamos falando de origem de pecado, vai deteriorar o todo. Sim. Então, o que o homem deveria se posicionar? O senhor acabou de dizer que ele se torna passivo, enquanto ele deveria ser o protetor, o condutor, o provedor. Então, até que ponto nós podemos considerar o que é abusivo, o que é um relacionamento tóxico no seu ponto de vista? Tá. Eu entendo que quando o amor ele é exigido além do que convém, baseado nesses aspectos que a gente trabalhou aqui das Escrituras e tudo mais, se torna uma idolatria. E isso é a toxicidade de um relacionamento.
É quando essa pessoa se acha o centro daquele relacionamento e tudo tem que ser para ela, no tempo dela, da forma dela. E isso é se colocar numa posição de senhorio. E a única pessoa, como eu disse aqui, que tem essa prerrogativa em nossas vidas é o Senhor Jesus. Então, quando esse nível de relacionamento, nível de relação, ele começa a desestabilizar essa pirâmide de amores que nós temos, que a gente tem que elencar mesmo, primeiramente é o Senhor na nossa vida. E só. É o Senhor que tem exclusividade aqui. Quando isso começa a se inverter, e aí a gente tem que recorrer nas Escrituras para ver onde que a gente enxerga de fato que isso começa a acontecer. Seja na vida financeira, por exemplo, seja na vida dos relacionamentos. Eu não sou dono daquela pessoa. Essa pessoa foi comprada pelo sangue de Jesus, ela é propriedade de Cristo, não minha. Eu sou mordomo do Senhor Jesus e devo zelar pela vida dessa pessoa, mas não sou senhor dela. Então, acho que a toxicidade vem muito quando isso está desajustado, né? Desestabilizado. E é importante também o fator, Tiago, é a gente colocar o quê? Liberdade. Relacionamento tem que ter essa liberdade. Relacionamentos que são forjados, eles machucam. Perfeito. É como se a gente nós quiséssemos nos unir pelo cotovelo. Qual que é a forma de unir aqui o cotovelo? É algo sempre muito externo, muito superficial, muito tópico aqui. Só que quando nós nos unimos em Deus, no alto, aqui em cima, os cotovelos estão juntos, mas há liberdade. Mas tem esse vínculo aqui, que é o Senhor. E quando perdemos essa liberdade, eu acho que para mim, eu acho que seria ali esse patamar ali. Passou isso aqui, já perdeu a liberdade, já estamos num relacionamento tóxico. Por quê? A primeira coisa que a liberdade vai nos tirar é a nossa identidade, de quem nós somos. E todos os relacionamentos que começam ali, alguém começa a se anular para aquele relacionamento, ela já deixou de falar o que está descontente, não pode falar, não consegue falar daquilo que está descontente com o outro, não consegue permear ali aquela carapaça das emoções ali para poder ajudar a melhorar, porque não toca naquilo ali, é intocável, não é? E isso vem, e o diabo sempre vai trazer isso aí para nós em todo o tempo. E não foi diferente com Jesus. Jesus, levado ao deserto, estava lá jejuando de dia e de noite e tal, aí foi lá e batizou. O que aconteceu ali que foi fenomenal ali no batismo de Jesus? Ouve-se uma voz do céu, este é meu filho amado. Seu cara. Bom, todo mundo ouviu. Meu filho amado em quem me comprazo. Beleza? Dali, o que a Bíblia diz? E foi impelido para o deserto para ser, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi confrontado. E o diabo quis o quê? Tirar a liberdade de Jesus. Queria o quê? Manipulá-lo. Você está com fome? Eu sei que... Lógico, 40 dias, 40 noites de jejuando. Sim. Você está com fome, Zé? Faça com que essas pedras virem pães. Está vendo? Tirou a liberdade daquela filiação. Só que a primeira tentação não foi os pães. A primeira tentação foi, se tu és filho de Deus, se você é uma princesa de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um príncipe de Deus, então transa com seu namorado, você pode. Se você é uma princesa de Deus, pode chegar e fazer isso, transa lá com seu namorado, você pode falar com sua mãe desse jeito, daquele outro. Tá vendo? Rouba. E a pessoa vai querer sufocar. A manipulação, ela tende a criar, né, essa dependência emocional. A pessoa não consegue se ver livre, né? Não consegue. Ela pensa assim, eu só vou ser feliz se for exatamente do jeito que o outro quer. Justamente porque esse cara, essa pessoa, ela ocupa o espaço de Deus. O que ela diz, o que ela pensa, o que ela faz, é como se fosse Deus dizendo para mim. Né? A descaracterização da identidade. Se torna o paladino, aquele que vai orientar, né? E nós não temos esse papel, né? Com certeza. Queridos, olha só, na hora da gente encerrar o programa... Eu não estou acreditando, não. Desse jeito, mas sabe, esse Thiago, isso está maravilhoso. Isso aí que é gostinho para quero mais. Então, Pastor João, brigadão, um beijo para todo mundo lá da Batista do Jaraguá. Honra poder tê-lo aqui e conhecê-lo, né? A honra foi toda minha. Obrigado a todos que estão assistindo. Privilégio estar aqui com vocês. E deixa de ser orgulhoso, deixa de ser egoísta.
Já fala com a dona Letícia lá para arrumar sobrinho para nós lá. Calma, no momento você tá vindo. Sobrinho para nós. Amigo do pastor Cris está lá com eles lá pastor também. Cristiano, lá. A gente boa, é primo da minha esposa lá, então tudo em família. De casa, né, pastor? Família, né? Todo mundo Tiagão, em casa. sucesso, junto. Cara. Beijo, bom Glória a Deus. Contigo aí. Bom demais, pastor. E meu povo do meu Brasil, encerramos esse programa falando aí sobre relacionamentos e o sentimento de posse. Então, veja ali a margem da sua liberdade. Evite os confrontos, os embates, mas não se anule. Sempre procure aquela brecha, aquela forma de falar com o outro, ofereça ajuda, estimule a busca por ajuda. Tenho certeza que seus relacionamentos irão melhorar bastante. Ficamos por aqui. Nosso relacionamento precisa aqui agora ser rompido, né, do programa, mas no próximo Agora com Ele estaremos juntos, beleza? Fique na programação da Rede Super, claro, sempre inspirando você.